Ô Henrico, nós estamos aqui num colégio, que é o projeto de um colégio, né? Que inclusive, como nós já dissemos, tem vídeo aí no nosso canal falando desse colégio. E você estudou num colégio de educação personalizada. Uhum. Hoje, né, olhando para a educação no Brasil, qual a importância de colégios como esse aqui, o Colégio Porto das Andorinhas, que está aí a vias de ser inaugurado, como o Colégio Catamarã, que você estudou, efetivamente na vida ali das crianças, na formação das nossas crianças? Qual a importância de um colégio como esse? Eu sou da tese, Alan, Danilo, que o problema da educação é sempre um problema dos adultos e nunca das crianças, porque as crianças, elas vêm hoje para o mundo tal como vieram há 100 anos atrás, há 200, há 2.000 anos. As crianças vêm ao mundo dotadas de uma curiosidade e a única tarefa que elas têm é observar. Elas observam, desde o dia que elas nascem até se formarem adultas. O papel das crianças, elas cumprem perfeitamente, que é observar. O grande problema da educação é sempre um problema dos adultos. Então, eu acredito que o problema dos adultos nesse sentido, qual que é o testemunho que os adultos que estão envolvidos no processo educativo dão para essas crianças. Então, eu sempre admirei o projeto da educação personalizada, porque sempre vi nessas iniciativas uma preocupação real e genuína com a formação dos professores e dos pais em primeiro lugar, sem a qual, né, essa formação, sem a qual o processo educativo é uma ilusão no final das contas, né? Porque a gente quer transmitir e passar algo que nós não estamos vivendo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que iniciativas que priorizem e que enfatizem a formação dos professores, a coerência de vida, o envolvimento dos pais e a própria formação dos pais nessa comunhão com a escola, são iniciativas que estão começando do ponto certo e correto. Legal. Depois, obviamente, a educação personalizada, ela ajuda demais, deixando aqui de lado questões acadêmicas e tal, Sim. que a gente precisa sempre perseguir a excelência, mas a educação personalizada ajuda, ou deveria ajudar, se bem praticada, a fazer a coisa mais importante da vida de cada um de nós, que é descobrir, por meio da experiência, do diálogo, da convivência fraterna, aquilo que é a nossa vocação, né? Legal. Acho que a educação personalizada serve exatamente para isso, né? A premissa dela, até onde eu consigo enxergar, não sou um estudioso do tema, é essa, de que nós temos uma vocação, claro, uma vocação ampla à santidade como católicos que somos, né? Mas também uma vocação específica, ou seja, a que nós vamos dedicar os nossos dias, a nossa vida. E um processo educativo de sucesso, na minha visão, é um processo educativo que leva as crianças, depois os adolescentes, os adultos, a tomar uma decisão madura acerca desse discernimento que, no final das contas, é o fundamental, né? Você pode errar em tudo, mas se você passar a tua vida inteira dedicado a algo que não é verdadeiro, que não é a tua vida, que não é aquilo que você deveria fazer, essa é a grande falha irremediável do processo educativo. Então eu louvo muito iniciativas como o Porto das Andorinhas e outros colégios que, inspirados nesse ideal da educação personalizada, buscam formar bem os professores, os pais, criar essa comunhão entre pais e colégio e ajudar cada uma das crianças e adolescentes nesse processo de formação e de discernimento da própria vocação. Nossa, bacana, hein? Eu não tinha tido essa visão da educação personalizada tocando na questão... Auxiliando na questão da vocação, né? Isso é fantástico mesmo. Ajudar as crianças e os adolescentes a escolher, né? Às vezes um caminho, uma profissão do que vai... Como o Henrico, né? Que desde cedo já sentia esse ímpeto, essa vontade de ser político, né? Como ele compartilhou aqui. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o colégio, no meu caso, teve papel. Eu falei do meu pai, né? Depois falei também do encontro com o Reinaldo, coisas que foram dando forma. Uhum. Mas o colégio, ele tem também a convivência com os professores e com os colegas, transmite pela própria convivência certos critérios de vida, né? E se você convive com um grupo de pessoas para quem o critério principal da vida é ganhar dinheiro para estar no vestibular, ficar rico,
você absorve aquilo, né? Sim. Não que tenha nada de intrinsecamente errado em passar no vestibular e ganhar dinheiro. Mas o ambiente do colégio, não tenho dúvida nenhuma, entre os professores, entre os colegas, entre as famílias, que podem transmitir para as crianças que estão sendo formadas certos critérios mais amplos e mais diversificados para a tomada de decisão da própria vida, né? Com certeza. Sim, vai aumentando o repertório da criança, do adolescente, né? Não é só vestibular, aumenta o repertório, exatamente. E aumentando o repertório, aumenta a liberdade. Sim. Bacana. E isso é fantástico. E diante dessa educação tradicional que nós temos hoje, Henrique, o que você acha que falta assim, para que a gente possa alcançar um patamar desse numa rede pública, por exemplo? Né? Hoje nós temos essas iniciativas privadas, né, de pessoas que têm esse pensamento e esse chamado a abrir espaços como esse. O que você acha que falta assim, para que a gente possa engrenar uma educação desse formato na rede pública? Aí é um trabalho mais amplo, né? De novo, eu sempre vou voltar àquilo que eu acho essencial, de que o problema da educação é um problema dos adultos e não das crianças. Nós precisamos que o fenômeno educativo acontece quando você tem a presença de um adulto consciente do seu papel, entendeu? Então, o que nós precisamos é realmente trabalhar na capacitação e não é só capacitação técnica, mas na formação de verdadeiros adultos. Sim. Pessoas que tenham respostas para as questões importantes da vida e respostas positivas, respostas, no nosso caso, verdadeiramente cristãs, né? É esse testemunho que realmente... ele desperta o processo educativo na criança, quando ela tem diante de si adultos verdadeiros, né? Que têm consciência, têm resposta para as grandes questões da vida, sabe o que é o bem, o que é o mal, para que nós viemos, o que é a vida, o que é a morte, para que serve tudo isso aqui. São essas as grandes questões da vida. Depois aprender matemática, aprender português, etc., é uma questão técnica, de estudo, de exigência e tal, que também são importantes. Mas o fenômeno da educação é prioritariamente esse, na minha visão. Então, ouvindo as palavras do Henrico, né? Não sei se o senhor não concorda aí. Então, para a gente ensinar bem as crianças, na verdade, a gente precisa formar bem os adultos, né? Deixar talvez o pai e a mãe que... desculpa, é meio óbvio falar isso, mas... hoje em dia a gente tem que falar que a grama é verde, né? Então... As famílias querem educar filhos leitores e aí se pergunta quantos livros a pessoa leu no ano. Não, seu filho não lê não vê teu pai e tua mãe lendo, ou um outro adulto, né? Porque nós não vamos esgotar as possibilidades de testemunho para os nossos filhos, mas eles precisam enxergar, precisam ter referências a serem imitadas, emuladas, né? Tem que ver na prática, ver o testemunho ali, né? Uhum. É isso aí. E Henrico, para a gente poder finalizar aqui esse bate-papo, que nós temos um outro convidado ainda, fala um pouquinho sobre essa questão da liderança pra gente. Como você enxerga, né? Você falou que encontrou pessoas no seu caminho que foram moldando, né, a sua vocação, moldando o seu ser. Como você enxerga e como você pode transmitir essa questão da liderança pra gente? A questão da liderança acho que o próximo convidado tem mais capacidade de falar e eu vou só falar com as minhas palavras aquilo que eu aprendi com ele, que é o Reinaldo. No fundo, a liderança ela começa quando alguém decide assumir a responsabilidade por algo. É quando alguém olha para um problema e fala, esse problema é meu. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Olha, não, então, desde as coisas pequenas, né? Precisa arrumar um lugar, uma sala, porque vai ter uma reunião. Bom, quem lidera o processo é quem sente aquela necessidade como sendo sua. Então, o primeiro ato do líder é assumir a responsabilidade por um problema. O segundo ato é ele olhar para dentro de si e se descobrir muitas vezes incapaz de resolver sozinho, seja porque lhe falta conhecimento, seja porque a tarefa exige outras pessoas. Então, o líder assume a responsabilidade. Segundo passo, toma consciência dos próprios limites e dos próprios dons. E terceiro passo, observando os limites e os dons dos outros, os conduz para a solução da tarefa para a qual se assumiu inicialmente a responsabilidade. O fenômeno da liderança se joga nessa dinâmica.
Isso serve para uma casa, para uma sala de aula e serve para um país. E aqui a gente está falando independente da pessoa ter formação ou não. O líder ele não precisa ser um formado acadêmico, por exemplo, né? Não, o líder ele precisa assumir a responsabilidade, ter consciência dos próprios limites e próprios dons e saber engajar as outras pessoas na responsabilidade que ele assumiu. Fantástico. E para isso, às vezes, ter doutorado até atrapalha. Henrico, deixa aí seu @ para nossa audiência para acompanhar essa sua caminhada, essa sua jornada. Eu tô principalmente lá no Instagram, é henrico.misasi, Henrico sem H, né? Henrico.misasi, M-I-S-A-S-I. S.A.S. Pedir pro Júnior colocar aí também o seu @ Júnior, coloca aí, por favor. É isso aí. Henrico, muito obrigado, viu? Obrigado, por esse Alan. bate-papo rápido, mas muito profundo, Valeu. muito cheio de Valeu. sentido, né? Deus abençoe. Obrigado. E parabéns aí pelo podcast, parabéns aqui ao Porto das Andorinhas, Comunidade Fidelidade, a vocês que são irmãos e amigos. Obrigado. Amém. Viu? Muito obrigado, junto aí. viu? Deus abençoe. E aí, gostou desse trecho do nosso podcast Com Fidelidade? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das nossas novidades.